Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rosante de História, tá? E hoje eu estou aqui para comentar as questões de História Geral, tá? Do vestibular de Economia da Fundação Getúlio Vargas, tudo bem? Bom, a primeira questão de História, no caso de História Geral e primeira questão de História da prova, foi a questão número 46 e que trazia um tema clássico de História Antiga, tá? Que era a participação das mulheres como cidadãs ou não na política ateniense. Tá? Como tema clássico, todos os alunos bem preparados do CPV sabem disso tranquilamente, que as mulheres não tinham direitos de ser consideradas cidadãs, nem de participar da vida pública, nem de ocupar nenhum cargo público e tinham sérias restrições, como por exemplo a heranças e a posse de bens. A sua única resposta então para essa questão era a letra D de dado, tudo bem? A segunda questão de história era uma questão que já trazia o período medieval sendo cobrado, uma questão em cima de um texto, tá? Um texto sobre o comércio africano com as regiões do Índico e da Península Arábica, mostrando que a África estava inserida num contexto de comércio internacional, mesmo antes do período das grandes navegações, onde é um momento clássico de você colocar a África como área de comércio com os portugueses, tudo bem? Então, de acordo com o texto, tá? Entre os séculos 13 e 15, a África já fazia esse comércio com a região do Índico e da Península Arábica, então sua resposta é a letra A. A terceira questão, que é uma questão sobre a Guerra dos 100 Anos, tá? Ela te traz é uma questão de tema clássico, entretanto ela traz uma informação muito contestada, que é essa data da Guerra dos 100 Anos, tá? Como tema clássico, essa data 1337, de início da guerra, e o término da guerra é 1453. Mas como é um trecho de um texto, tá, não dá para se contestar muito. O problema é que essa data aqui, 1475, não confere com o final da Guerra dos 100 Anos. Mas isso é só um apontamento, pois isso não afetava a resolução da questão. Até porque a questão cobrava, tá, de você, cobrava do aluno, tá, que ele soubesse quais são os motivos que levaram à Guerra dos 100 Anos. E, na verdade, a Guerra dos 100 Anos, você pode analisar dois grandes fatores. O primeiro fator era justamente a disputa pelo trono francês entre um monarca inglês e um monarca francês, e o segundo fator seria justamente a disputa pela região de Flandres, a área rica de comércio nessa época. Tá? Sua resposta que trazia, dentro dessas possibilidades, algo correto, era a letra C, que falava que se desenrolou o conflito no território francês e que era por culpa da sucessão do trono francês em disputa entre franceses e ingleses. Alternativa C, tudo bem? A questão 49 era uma questão que falava sobre a Inquisição, já era uma questão sobre Idade Moderna, colocando a Inquisição com um trecho introdutório no governo do Filipe II, tá? O grande monarca espanhol que fez a União Ibérica, governou metade do mundo na época dele, e o Filipe II era um cara que não aceitava nenhum tipo de contestação no seu governo. Diz o texto que o grande tesoureiro dele, um grande secretário, Antônio Pérez, que foi julgado e condenado com auxílio da Inquisição por traição, na verdade foi falsamente acusado de ser herege, o que já demonstra que a Inquisição também exercia um papel político muito importante. Ela não era só um braço religioso de ação no Estado, mas também atuava como um órgão político a favor dos grupos que estavam no poder, principalmente a monarquia, tá? No caso o Filipe II. Sua alternativa correta era a letra E, tudo bem? A questão 50 é uma questão sobre os atos de navegação e uma questão muito simples, que na verdade pedia para você dizer o que era o ato de navegação, o que era essa determinação inglesa, tá? Então, isso você pode até trazer aqui para o texto, tá? E grifar aqui no texto, tá? Se você tivesse grifado que nenhuma mercadoria será importada ou exportada dos países, ilhas, plantações ou territórios pertencentes à Sua Majestade ou em possessão de Sua Majestade na Ásia, América e África, noutros navios, senão dos que sem nenhuma fraude pertencem a súditos ingleses, irlandeses ou galeses. Ou seja, esse trecho definia que os atos de navegação, na verdade, queriam dizer que o ato de navegação era um decreto mercantilista, pois permitia a proteção e a consequente prosperidade da marinha e do comércio britânicos. Marinha e comércio britânicos que daqui a um tempinho, pouco tempo depois, vão se tornar os grandes protetores do mar, título que eles mesmos se atribuem, tá? E ganham o apelido de Rainha dos Mares, dominando todo o comércio e o controle da navegação no Atlântico. Tudo bem? A resposta para essa questão era a letra E. Ok, pessoal?
A próxima questão, a questão de número 51, tá? Já de idade contemporânea, trazia uma pergunta sobre a restauração europeia pós-período napoleônico. Tá? E essa restauração europeia ocorrida entre 1815 e 1830, na verdade é um momento onde a Europa está se reorganizando após o tumulto que o Napoleão causou na Europa com seu processo expansionista. Tá? Você tem que lembrar que o processo de restauração é onde é formada a Santa Aliança, tá? Com o objetivo de evitar novas revoltas de caráter liberal, novos movimentos revolucionários, e é o momento de restauração das monarquias do antigo regime ao trono. Tudo bem? Então, sua resposta era a letra D de dado. A questão 52, que era uma questão de história da América, trazia as guerras hispano-americanas, o processo de independência de Cuba em 1898, onde Cuba vai acabar brigando pela sua independência e vai contar com o auxílio dos Estados Unidos. Estados Unidos esse que já estava pondo em prática a doutrina Monroe, a doutrina de dominação da América, tá? E que interfere nessa guerra entre Cuba e Espanha a favor dos cubanos. Tá? Em troca, os Estados Unidos recebem como, entre aspas, tá? Como um agradecimento, o direito a colocar na primeira Constituição de Cuba a chamada Emenda Platt, que dizia que os Estados Unidos poderiam intervir na ilha a qualquer momento que os seus interesses estivessem sendo ameaçados. Tudo bem? E essa emenda valeu até 1933. Então, a sua resposta era a letra C de casa. A última questão de história geral, a questão de número 53, tá? Trazia um tema clássico, entretanto com uma abordagem um pouco diferente. Era um tema da crise de 29, tá? Falando, na verdade, já do processo de reconstrução econômica dos Estados Unidos durante o começo do New Deal, tá? Plano econômico lançado pelo senhor Franklin Delano Roosevelt, tá? E depois que ele é eleito, ele coloca esse plano em prática. O New Deal, plano baseado nas ideias do grande economista John Maynard Keynes, tá? Traz a questão de que o New Deal era, ao mesmo tempo, uma revolução e não era uma revolução. Por quê? E aí a pergunta traz referência a essa negativa. Não era uma revolução econômica, pois... Tá? Dentre as alternativas possíveis, a que mais se enquadrava no que o New Deal realmente traz e no que ele não muda, ou seja, se ele não é uma revolução, o que ele mantém, na verdade, é a questão do direito à propriedade, tá? Assim como a estrutura de classes que são conservadas nos Estados Unidos. Portanto, a sua alternativa correta era a letra B, tudo bem? Vale lembrar vocês, turminha, que a prova foi bem equilibrada, bem distribuída, 7 questões de história geral, 7 questões de história do Brasil, uma questão de história da América, tá? Uma prova que, para um aluno bem preparado do CPV, apresentou um grau de dificuldade mediano, tá? Sem questões com grandes problemas. Vale lembrar também que os textos, em algumas questões, serviam muito mais para contextualizar o aluno no período histórico do que para resolver as questões em si, ok? Bom, espero que nossos alunos tenham ido muito bem. Um grande abraço, até logo.